Ok, foi assim que tudo começou. Você é acordado por um som estranho, mas não é o alarme. São 5 horas da manhã. Depois de alguns segundos, dá pra perceber que o som estranho foi uma batida na janela. Mas você mora no 12º andar. Quem ou o que pode estar batendo? Limpadores de janelas? O seu é um prédio de apartamentos comum, não um arranha-céu com escritórios. As batidas estão ficando mais fortes. Você reúne coragem e vai até lá. Pega a cortina e abruptamente a puxa para o lado. E o que vê é fantástico. Pequenos peixes voando ou flutuando do lado de fora. Milhares deles. Um cardume de sardinhas subindo direto para o céu. Algumas batidas na janela quando passam. São tantos peixes que não dá para ver o que está acontecendo lá fora. Mas quando o último passa voando, a imagem completa se abre diante de seus olhos. Peixes grandes e pequenos estão voando entre as casas. Os polvos cortam o ar com seus tentáculos em uma nuvem de chuva. Uma enorme baleia vaga lentamente em direção ao horizonte. Acima do telhado de uma casa próxima, 2 tubarões perseguem 4 leões marinhos. Um vizinho acena. Ele segura uma vara de pescar na janela e espera o peixe morder a isca. Uma excursão? Não, um bando de golfinhos passa voando lá fora. Eles assobiam alegremente, como se estivessem cumprimentando. O que está acontecendo? Você liga a TV. Todos os canais estão falando a mesma coisa. As criaturas marinhas aprenderam a voar, deixando o oceano enchendo o ar. Todos os voos no mundo inteiro foram cancelados. E os navios de pesca estão ociosos nos mares, oceanos, lagos e rios. E ninguém sabe o que aconteceu. Você se veste e sai. As tartarugas marinhas rastejam pelo chão. Elas se agitam, batem as barbatanas e se erguem no ar. Um bando de camarões passa voando ao seu lado. O oceano perdeu a gravidade? O que aconteceu com toda a água? Você mora em uma cidade portuária, perto do mar, então decide ir até a praia. Ao chegar, vê que a água está calma. A gravidade parece estar intacta, mas as criaturas do mar continuam alçando o voo. 6 meses depois, as pessoas gradualmente se acostumam com esse novo fenômeno natural. Os peixes ocupam a maior parte do céu. Algumas criaturas marinhas penetram nas camadas intermediárias da atmosfera. Aves menores quase desapareceram com a presença dos peixes predadores no céu. Mas as de rapina, que caçam peixes, ganharam peso. Comeram tanto que não podem mais voar. Gaivotas, albatrozes, águias e pelicanos gordos mal conseguem andar e quase não se sustentam. Os aviões pararam de voar e as viagens de navios se multiplicaram. O ecossistema do mundo está mudando completamente. O oceano fica sem vida. Bactérias, micróbios e vários nutrientes na água se mudaram para o ar. As pessoas adoecem com mais frequência e em algumas áreas fica difícil respirar. Quando chove, milhões de camarões e pequenos peixes caem no chão junto com a água. Muitos mamíferos predadores que se alimentam de peixes começam a morrer de fome. Eles saem para as ruas e cidades em busca de comida. Os cientistas pesquisam as criaturas voadoras e descobrem que, de alguma forma, elas mudaram a estrutura de seus pulmões. Mas como os peixes conseguiram voar ainda é desconhecido. Parece que a natureza simplesmente decidiu empurrar as pessoas para fora de seu ambiente normal. Pescadores constroem balões para pescar no céu. Alguns atletas jogam um laço nas baleias voadoras e as montam como se fossem enormes cavalos. Embora a aterrissagem possa ser difícil, criaturas que antes nadavam apenas nas profundezas do oceano se estabelecem em grandes altitudes. Os pesquisadores descobrem novas espécies de peixes antes desconhecidas. Das profundezas do oceano, um polvo gigante surgiu. Muitos o chamam de Kraken. Este monstro encontrou um novo lar, bem no topo do Monte Everest. Agora todo mundo está com medo de escalar essa montanha. As criaturas das águas mais profundas alcançam o espaço. Na ISS, os astronautas observam animais incríveis voando, que se parecem com alienígenas vindos de outros planetas, não os seres da Terra. Em algumas áreas, os tubarões descem ao solo para se alimentar. Nesses lugares, as pessoas têm medo de sair. As empresas de pesca compram enormes Boeings e os equipam com redes para pegar peixes no ar. Mas os voos não são mais seguros, especialmente quando uma baleia aparece de repente no caminho. As autoridades impõem toques de recolher em muitas cidades. As pessoas sobem aos telhados e assistem a uma cena incrível à noite.
águas-vivas flutuando no ar. Graças à proteína bioluminescente, elas brilham. As estrelas no céu se misturam com as criaturas transparentes de neon. Mas cuidado, há espécies muito venenosas. Algumas pessoas ficaram tão fascinadas com as belas águas-vivas que as tocaram e foram parar no hospital. As lulas, assustadas com as novas condições, soltam tinta no ar. Quando muitas fazem isso, a tinta bloqueia a luz do sol. Engarrafamentos enormes aparecem porque enguias elétricas voam pelas ruas e chocam-se com os semáforos. Enquanto toda a humanidade está olhando para o céu, quase ninguém percebeu o que está acontecendo. Em todo o mundo, pessoas com uma anomalia física estranha aparecem em hospitais. Buracos estranhos se formam sob as orelhas. Os médicos não entendem com o que estão lidando. Mas então, um dos pacientes pula em um lago e descobre que consegue respirar debaixo d'água. Todas as pessoas estão desenvolvendo guelras. No início, a maioria se recusa a mergulhar, mas os pulmões alterados forçam a fazer isso. Caso contrário, é preciso passar o resto da vida com uma máscara de gás. Algumas pessoas ficam felizes em mergulhar e começar uma nova vida. O corpo humano se adapta às baixas temperaturas e às altas pressões. Há muito trabalho pela frente para criar cidades e infraestrutura, mas as coisas não estão tão ruins. Há mais espaço na água do que na terra firme. Um ano depois, a humanidade começa a migrar totalmente para os oceanos. Mas em vez de uma nova vida, o que se encontra é lixo, muito lixo. Bilhões de toneladas de plástico flutuam na água. A nova casa acaba sendo um enorme depósito de lixo que foi criado pelas próprias pessoas. A reciclagem global de plástico começa em todas as águas. Todos os dias são retiradas toneladas de lixo do oceano. A água está ficando mais limpa. Depósitos de lixo aparecem em terra. 5 anos depois, a água fica mais limpa. As pessoas não vivem mais no lixo. Todo o plástico está na terra. Assim que o problema é resolvido, a humanidade começa a construir cidades subaquáticas. Mas então, todos os peixes começam a cair nos mares e oceanos. Tudo volta ao seu modo de vida normal. As pessoas perdem as guelras e agora estão de volta à terra. As criaturas marinhas vivem em água limpa mais uma vez. Filósofos e cientistas de todo o mundo acreditam que dessa forma, a natureza ensinou a todos uma lição. Entendemos como é viver em um mundo de lixo e como devemos cuidar do planeta. As pessoas estão fazendo um esforço considerável para preservar a natureza do planeta. São construídas fábricas de reciclagem de resíduos. Todo mundo para de usar plástico. A harmonia começa entre o homem e a natureza novamente. O peixe-mão vermelho da Tasmânia. Quer cumprimentar essa criatura marinha? Bem, estenda sua nadadeira, quero dizer, sua mão. Esse carinha não nada como um peixe. Ele anda e usa as mãos parecidas com nadadeiras para passear pelo fundo do oceano. Esse andarilho das profundezas é muito incomodado por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-lo para casa como animal de estimação. Acho que é melhor apenas dar só um oi e seguir nadando. A lula vampira. O nome da espécie é Vampiroteutes infernalis, que se traduz como lula vampira do inferno. Ah, sim, ela quer aterrorizar todos com seu nome, sua cor vermelha escura, seus espinhos na parte inferior e o fato assustador de que, basicamente, pode se virar do avesso. O animal adora dar um bom show, mas é tão inofensivo quanto um gatinho para os humanos. É como se o Drácula o assustasse, mas não tivesse as presas sugadoras de sangue. A lula vampira se alimenta de partículas de alimentos oriundas de plantas e matéria animal que flutuam perto da superfície do oceano. Como não é predadora, precisa de boas estratégias defensivas e seu visual vampírico ajuda a afastar grandes criaturas que querem comê-la. Virar-se do avesso é um mecanismo de defesa, já que as áreas pontiagudas na pele interna são mais intimidantes. O animal também dispara uma substância que não tem cor, mas é cheia de partículas bioluminescentes para distrair os predadores. A vaquita. Viajar de barco na costa do México parece ser o cenário das férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada. Espere, o quê? A vaquita não é perigosa, mas não espere que ela fique para cumprimentar ou dar autógrafos. Afinal, é incrivelmente tímida. Esta vaquinha, que é o que significa o nome em espanhol, é um pequeno mamífero marinho. Com essas manchas pretas ao redor dos olhos, para mim ela parece mais um panda marinho. Ver uma dessas deve fazer você se sentir muito especial. O animal corre risco de extinção, principalmente porque é pego acidentalmente nas redes de pesca. Estima-se que restem apenas 10 deles na natureza. O dragão azul.
Esta pequena criatura parece algo saído de um filme de fantasia infantil. Seu nome científico é Glaucus atlanticus. É um animal que pode ser encontrado em muitos lugares nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É uma espécie de molusco e só cresce até cerca de 3 centímetros de comprimento. O que se acha que são as costas dele é na verdade a barriga brilhante. Ele flutua normalmente de costas para que suas cores azuis o ajudem a se camuflar com as ondas da água. O dragão azul não é apenas bonito, como também é inteligente. Ele costuma devorar as caravelas portuguesas, também conhecidas como Physalia physalis, e guarda as células urticantes delas para usar depois, ou seja, roubando os mecanismos de defesa das presas. Quando o dragão azul é ameaçado, libera aquelas células urticantes que armazenou, direcionando-as para o inimigo para atingi-lo com mais força do que a caravela portuguesa conseguiria. Como pode armazenar uma enorme quantidade de células urticantes, ele pode ser uma ameaça para os seres humanos. Então, se encontrar um, não o pegue. É melhor admirá-lo à distância. O peixe olho de barril. Se você sempre quis ter a visão de raio-x do super-homem, observar o peixe olho de barril o fará sentir que ganhou este poder em algum momento da sua vida, mesmo sem perceber. O olho de barril tem uma cabeça transparente, que permite ver os olhos e o cérebro dele por dentro. Essa criatura magnífica vive no fundo do mar, no nível mais baixo do oceano, onde bichos estranhos vagam em temperaturas quase congelantes e escuridão constante. Eles estão expostos à pressão da água, que é quase 1000 vezes maior que a da superfície. Se a ideia do mar profundo dá um arrepio na espinha, fique atento para aprender sobre outras de suas criaturas mais tarde. O peixe olho de barril pode ser encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Você pode estar se perguntando, por que um peixe teria a cabeça transparente? E essa seria uma pergunta justa. Desde que a espécie foi descoberta, em 1939, acreditava-se que os olhos eram ajustados para ver em frente e não podiam se mover. Então era presumido que o animal tinha visão de túnel. Os cientistas Bruce Robinson e Kim Reisenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, descobriram recentemente que o peixe pode mover os olhos verticalmente para ver atrás do topo da sua cabeça translúcida, percebendo assim se há predadores ou presas nas proximidades. Isso também permite que entre mais luz para que ele possa detectar melhor as presas. Acredita-se que o peixe olho de barril coma medusas e pequenas espécies de peixes. Se você mergulhar no oceano à noite, pode ter sorte o suficiente para ver esse tipo de anêmona que floresce no escuro. Mas certifique-se de ser rápido, porque assim que você ligar sua lanterna para dar uma boa olhada, ele retrairá os tubos. O tubarão-baleia não é o maior tubarão conhecido pelos humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o chefão dos mares. Ele percorreu os oceanos há muito tempo, cerca de 15,9 a 2,6 milhões de anos atrás, entre o início das eras do Mioceno e o final do Plioceno. Embora esteja extinto há muito tempo, as pessoas ainda ficam surpresas ao aprender sobre essas gigantescas feras marinhas. O megalodonte podia atingir de 14 a 18 metros de comprimento, com mandíbulas de mais de 1,80 m de largura. O fóssil encontrado de um dente que pertenceu a um megalodonte mediu 18 centímetros. Nem é preciso dizer o tamanho da minha felicidade por esses caras estarem extintos há muito tempo, mas ainda há alguns aventureiros esperando encontrar esse monstro um dia. O polvo dumbo. Esta criatura adorável, ou assustadora, ou como você preferir, é oficialmente chamada de Grimpoteuthis. O nome informal é uma homenagem ao personagem da Disney. Embora o Dumbo, o elefante, não o polvo, tenha sido alvo de gozações por suas orelhas grandes, é muito improvável que esse adorável animal seja provocado por seus vizinhos aquáticos. Trata-se do polvo que vive nas maiores profundezas do oceano, e você sabe como esse lugar é assustador. Ele tem apenas cerca de 20 centímetros de altura e passa os dias pairando pouco acima do fundo do mar, comendo caracóis, minhocas e outros alimentos que encontra nas correntes ou nas aberturas oceânicas das redondezas. Existem mais de 15 espécies de polvo-dumbo e todas têm diferenças de altura, cor e partes do corpo. Se você não se cansa de ver animais estranhos, ficará feliz em saber que o fundo dos oceanos mal foi explorado pelos humanos. Então fique de olho. É provável que mais alguns fascinantes sejam descobertos nas profundezas do mar no futuro. O anjo do mar. Essa criatura pode parecer muito fofa, mas a dieta dela está longe de ser à base de raios de sol e pirulitos. Sua comida favorita são as borboletas do mar. O animal prepara armadilhas de muco para elas e espera para a emboscada.
O camarão de manchas brancas de anêmona. Este animal é minúsculo, com apenas 1 centímetro de comprimento. Também é conhecido como camarão sexy por causa de seu comportamento peculiar. Quando agitado, levanta a cauda acima da cabeça e faz uma dancinha. Os mergulhadores também dizem que ele pula rapidamente em suas mãos e as limpa. O caranguejo dos coqueiros. Esse carinha pode parecer bem assustador, especialmente quando o sol se põe. Ele tem cerca de 90 centímetros de comprimento e é como um caranguejo eremita autorizado a crescer muito. A comida preferida dele é o coco, mas também pode caçar lagartos e até pássaros grandes. A falsa moreia marrom é uma criatura esbelta e longa que ainda é um mistério para os cientistas marinhos. Ela tem 1,20 metro de comprimento e pelo menos 750 ossos na coluna, muito mais do que qualquer outro animal do mundo. A pluma do mar tem 2,20 metros de comprimento e divide-se em muitas variedades, mas a maioria se parece com uma caneta ou uma pena. A semelhança é ainda mais marcante quando o animal tem um bulbo cheio de água que o prende ao chão. O verme tapete persa parece mesmo um tapete, apesar de ser muito pequeno se comparado. Tem apenas 10 centímetros de comprimento. Pode se tornar tanto macho quanto fêmea e não acasala com outros plateumintos. Em vez disso, luta contra eles pelo direito de garantir a posteridade. O caramujo língua de flamingo é adorado pelos turistas por causa de suas cores bonitas, o que lhe dá uma aparência de concha. Mas, na verdade, a concha é bastante opaca e escondida sob tecidos macios coloridos. O animal come as partes mais macias e tóxicas dos corais e armazena suas toxinas para se proteger. Parece uma criatura pré-histórica que veio do tempo dos dinossauros. Essa besta assustadora é chamada de tubarão-frade. Pode atingir até 12 metros de comprimento. Foram avistados apenas 3 deles nos últimos 160 anos. A última vez foi em 2015, e antes disso, cerca de 80 anos atrás. Esses tubarões às vezes sobem à superfície para filtrar pequenos animais, como camarões e outros pequenos crustáceos, quando querem ter um bom e saboroso jantar de frutos do mar. Mas quando não há comida suficiente na superfície, eles descem para as profundezas de quase 1000 metros, onde tendem a ficar por meses, o que é algo que os pesquisadores descobriram usando marcações de satélite. Os tubarões-frade gostam de ficar em águas mais frias, mas podem migrar longas distâncias. Eles vivem em todo o mundo, mas em áreas tropicais ou subtropicais quentes, eles não se aproximarão da superfície porque não gostam de altas temperaturas. A água-viva cabeluda não é tão rara, mas é fascinante pelo seu tamanho. É a maior entre as espécies de águas-vivas e o animal mais longo. Seu comprimento total pode chegar a 36 metros. Isso é aproximadamente 7 metros a mais do que a maior baleia azul já registrada. A água-viva tem cerca de 70 a 150 tentáculos, e todos eles contêm enormes quantidades de neurotoxinas nocivas se você entrar em contato com o animal. Mas as pessoas geralmente não se deparam com esse tipo de água-viva, porque raramente vive perto da costa, preferindo o oceano aberto. Geralmente, você pode encontrar a água-viva cabeluda não mais profundo que 20 metros abaixo da superfície, onde se alimenta de pequenos peixes, zooplâncton e alguns outros tipos de águas-vivas. Ela usa os seus tentáculos para pegar sua refeição. Ei, você quer batatas fritas com isso? A água-viva fantasma gigante sai da escuridão e das profundezas da zona bacial do oceano. Seu sino em forma de chapéu tem mais de 1 metro de diâmetro. Esse sino é ligado a 4 braços-boca semelhantes a fitas que podem ter até 10 metros de comprimento. Essa criatura bastante rara usa seus braços-boca para pegar animais desafortunados nadando por aí, que não sabem o que os espera. A água-viva gigante fantasma se impulsiona através da água com pulsos periódicos vindo de sua cabeça laranja. Ela brilha fraca e misteriosamente na escuridão das profundezas. Ele vive no mundo todo, em todos os oceanos, exceto no Ártico. Acho que é muito frio. Devido à sua estranha forma, as pessoas geralmente chamam o regaleco de peixe-remo. Tem cerca de 8 metros de comprimento, o que o torna o peixe-ósseo mais longo que conhecemos, e vive a profundidades de 1000 metros. Os peixes-remo passam a maior parte do tempo nas partes escuras profundas do oceano aberto, em áreas tropicais e subtropicais. Eles quase nunca vêm à superfície, a menos que, você sabe, sejam convidados. É uma criatura prateada brilhante e em forma de fita com uma barbatana dorsal longa e vermelha e barbatanas pélvicas vermelhas semelhantes a remos. Seu corpo não tem escamas e é muito fino. Esse peixe pode crescer até um comprimento de cerca de 9 metros e pesar 300 quilos.
O peixe-remo tem olhos muito grandes que o ajudam a ver melhor em seus ambientes escuros e assustadores. O tubarão-cobra é definitivamente um dos animais marinhos mais rugosos por aí. Se você o visse, provavelmente pensaria que voltou à era dos dinossauros. Sim, o tubarão-cobra é uma criatura pré-histórica, porque suas raízes remontam a 80 milhões de anos. Esse fóssil vivo pode crescer até 2 metros de comprimento. Recebe seu nome devido ao seu formato e à maneira como nada. Mesmo que os tubarões-cobra tenham a parte tubarão em seu nome, eles nadam como uma enguia, de uma maneira distintamente serpentina. Sua boca é aterrorizante. Semelhante à mandíbula do tubarão branco, tem 300 dentes em forma de tridente organizados em 25 fileiras. Ei, chegue um pouco mais perto, hein? Pesquisadores descobriram essa criatura no século XIX, mas raramente é vista. E não é à toa, geralmente vive em profundidades entre 120 e 1.280 metros. Na maioria das vezes, o tubarão-cobra se alimenta de lulas, engolindo-as inteiras. Suas mandíbulas longas permitem que o tubarão-cobra abra a boca amplamente e engula animais que tenham a metade do tamanho do seu próprio corpo. O tubarão-duende é bastante raro. Pesquisadores detectaram menos de 50 deles em mais de 120 anos. Mas talvez seja melhor assim, já que estamos falando de um animal muito assustador com um focinho estreito e dentes afiados. Também é capaz de lançar toda a mandíbula para fora quando quer pegar algo. Parece familiar. Quando está à espreita nas profundezas do oceano, um tubarão-duende vê uma pequena lula que parece bastante apetitosa. O animal perigoso vai em direção à lula. Quando a pobre criatura percebe o predador, tenta se afastar, mas é tarde demais. O tubarão já lançou a mandíbula cerca de 7,5 cm para fora da boca. Essa mandíbula está conectada a abas da pele que o tubarão pode desdobrar. Isso ajuda muito, porque o tubarão-duende é um animal lento e por isso é muito difícil para ele perseguir sua comida. Depois de terminar o almoço, o tubarão-duende coloca a mandíbula de volta na boca e é como se nada tivesse acontecido. Esses tubarões vivem principalmente no fundo do oceano. Como muitas outras espécies de tubarões, eles preferem nadar sozinhos. Aqui está uma criatura prateada com pele muito áspera. Esse é o peixe-lua, com um comprimento total de aproximadamente 3 metros. O peixe-lua é o mais pesado de todos os peixes ósseos por aí. Essas criaturas têm uma forma um tanto estranha porque nascem com uma barbatana traseira que nunca cresce de verdade. Ela simplesmente se dobra em si mesma à medida que o animal amadurece e cria um leme arredondado. O peixe-lua é um pouco desajeitado. Ele se move com a ajuda de suas poderosas barbatanas, que permitem que o animal nade de lado. Esse habitante marinho é uma criatura solitária. Alimenta-se principalmente de zooplâncton e águas-vivas. O tubarão wobegong é um dos tubarões mais raros do mundo. Atinge mais de 3 metros de comprimento. Pode não parecer tão aterrorizante quanto alguns de seus parentes tubarões, mas é muito bom em pegar animais desavisados nadando, principalmente durante a noite. Esse animal tem um espiráculo, e é por isso que pode respirar enquanto fica parado no fundo do oceano. Fica imóvel a maior parte do tempo, e é por isso que você mal consegue percebê-lo. Seu corpo plano e grandes barbatanas pélvicas e peitorais se misturam com o terreno subaquático. É por isso que eles são tão bons em se esconder. Essa habilidade ajuda quando esses tubarões também querem se proteger. Wobegong significa tubarão-tapete. Eles geralmente vivem perto do fundo do oceano em recifes de coral, em fundos arenosos e sob pilares. As pessoas até já avistaram o tubarão na água quando ela mal é profunda o suficiente para cobrir seu corpo achatado. O peixe-bolha não tem dentes e nem ossos, então não pode caçar ativamente. Como ele não tem muita massa muscular, mal consegue se movimentar. Ele obtém sua energia de animais que recolhe do fundo do mar. Ele também sabe como conservar essa energia. É assim que geralmente acontece com criaturas de águas profundas. Elas não têm tanta comida quanto aqueles animais que nadam mais perto da superfície. Em vez disso, têm mecanismos corporais especiais que lhes permitem economizar energia para os momentos em que não há muito o que comer. A pressão nas profundezas onde o peixe-bolha vive é 120 vezes maior que a da superfície. É por isso que a criatura bizarra parece uma massa gelatinosa estranha apenas quando você atrasa a superfície. A pressão aqui não é forte o suficiente para manter seu corpo unido. O Uranoscopus sulfúreus poderia competir com o peixe-bolha pelo título de criatura do mar mais feia, não acha? Esse peixe tem olhos no topo da cabeça, juntamente com uma boca voltada para cima que a criatura usa para se esconder na areia. É aí que passa a maior parte do tempo, com apenas os olhos saltando da areia.
Ele relaxa assim até que um animal pequeno passe. Ele pode atacar seu alvo incrivelmente rápido, literalmente em milissegundos. Isso cria um vácuo na água que puxa um caranguejo, peixe ou algum outro pequeno animal desafortunado. Outra tática envolve veneno. Esse peixe tem uma espinha venenosa na omoplata que ajuda a capturar outros animais e se defender contra inimigos. Mesmo que não seja parente da enguia elétrica, o Uranoscopus sulfúreus pode gerar um choque elétrico de 50 volts. Nos últimos 30 anos, os cientistas fizeram uma descoberta incrível de uma nova criatura vivendo nas profundezas da superfície do oceano. E o nome da criatura é esponja-arpa. Se você está se perguntando por que demorou tanto para que a gente conhecesse esse animal, saiba que talvez eu tenha a resposta. Essas criaturas normalmente vivem a uma profundidade de cerca de 3.400 metros abaixo da superfície do oceano. Essa espécie de esponja foi descoberta pela primeira vez na costa da Califórnia graças a um robô que era resistente o suficiente para explorar as profundezas do oceano. Esta é, sem dúvida, uma área do planeta onde até mesmo as criaturas de aparência menos ameaçadora podem ser potencialmente perigosas, mas até os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que essa criatura era mais do que apenas uma esponja. Isso pode ser óbvio, mas a esponja-arpa recebeu esse nome devido à sua estrutura básica, referida como vela. Ela tem uma forma semelhante a uma harpa. Cada vela é composta por um ramo horizontal que suporta vários ramos verticais paralelos. Mas não deixe que a aparência exuberante e divertida da esponja-arpa ou seu nome não intimidante o enganem. A esponja-arpa é um caçador de águas profundas. Consegue capturar e envolver pequenos animais usando seus rizoides, fibras curtas e finas. Com a ajuda deles, a esponja-arpa se prende ao fundo macio e lamacento do oceano e captura pequenas criaturas que são varridas por correntes de alto mar. As outras esponjas geralmente se alimentam puxando bactérias e pedaços de material orgânico da água do mar, filtrando-os através de seus corpos. Mas não a nossa esponja-arpa. Em vez disso, ela captura a sua futura refeição com minúsculos ganchos farpados que cobrem cada um dos ramos da esponja-arpa. Esponjas-arpa preferem pequenos crustáceos como caranguejos, lagostins e camarões. Uma vez que a esponja-arpa captura um animal, ela o envolve em uma membrana fina antes de começar a digeri-lo lentamente. Os pesquisadores acreditam que as esponjas-arpa usam esse método de alimentação porque não há nutrientes suficientes nas profundezas do oceano, o que tornaria a alimentação tradicional por filtro menos eficaz. Pesquisas mostraram que essa criatura ainda está em processo de evolução. Os primeiros pesquisadores de esponjas-arpa descobriram que elas tinham apenas 2 velas, mas mais tarde, os cientistas descobriram outras esponjas-arpa com 6 velas. A esponja-arpa pode ter desenvolvido essa elaborada estrutura semelhante a um castiçal para aumentar sua área de superfície. Em geral, as esponjas-arpa normalmente crescem até um comprimento de 30 centímetros, mas os pesquisadores viram uma criatura com 60 centímetros de comprimento. A esponja-arpa é incomum, mas também muito bonita. Vê aquelas pequenas bolas brancas na parte de cima dos galhos? Por que não olhamos para algumas outras criaturas que vivem abaixo da zona fótica dos oceanos da Terra? A zona fótica é a área abaixo da superfície do oceano que ainda recebe alguma luz solar. Graças a isso, há muitas criaturas e organismos diferentes por lá. Qualquer animal que viva além dessa camada se qualifica como uma criatura de mar profundo. O verme Tomopteris é um verme segmentado que você pode encontrar na zona do crepúsculo do oceano, área que fica entre 200 a 1.000 metros abaixo da superfície. Essas criaturas geralmente não têm mais do que 2,5 centímetros de comprimento, mas podem atingir até 30 centímetros. Enquanto nadam e se alimentam, esses vermes fazem o que os pesquisadores descrevem como uma dança suave e incrível. Isso ocorre porque as criaturas podem nadar muito rápido e fazer curvas em ângulos apertados com facilidade. Eu sei que a maioria das pessoas ouve a palavra verme e pensa na minhoca comum. Portanto, é muito interessante saber que há um verme de mar profundo por aí que nunca sai da água durante toda a sua vida. Da mesma forma, a maioria de nós tenta evitar águas-vivas que descansam na areia ou que ficam em cima das ondas do oceano. Esse não é o caso da água-viva crossota, uma criatura das profundezas marinhas. Essa bela água-viva é principalmente vermelho rubi, laranja brilhante ou roxo elétrico. Foi isso que ajudou os pesquisadores a perceber que encontraram uma nova espécie de água-viva. Essa criatura cresce até um tamanho máximo de 2,5 centímetros de diâmetro. Tem tentáculos que se estendem em todas as direções. Se você se aproximar dessa água-viva, ela puxará todos esses tentáculos em direção ao seu corpo antes de nadar rapidamente para evitar o perigo.
Sim, você é perigoso. A água-viva crossota é extremamente rara, você não a verá com muita frequência. Talvez você precise pegar emprestado aquele robô de mergulho profundo que mencionei. Embora vermes e águas-vivas possam parecer bastante inofensivos, não é o caso do peixe-víbora do Pacífico. Essa criatura tem uma boca visivelmente grande, como eu. E os dentes semelhantes a agulhas são fundamentais para sua estratégia de caça. O peixe-víbora do Pacífico vive a cerca de 1.500 metros abaixo da superfície do oceano, mas ele está entre aqueles inúmeros animais marinhos que migram a cada noite das profundezas do oceano em direção a águas mais rasas para se alimentar. O que tem no cardápio para o jantar? Muitos peixes pequenos e camarões. Essa criatura pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Suas duas presas dianteiras, que se projetam da mandíbula inferior do peixe, além de seus próprios olhos, são especialmente dramáticas. Quando o peixe solta a mandíbula, sua boca pode abrir o suficiente para engolir animais menores. E os dentes formam uma gaiola para evitar a fuga. Você já viu uma criatura subaquática que parece um morango? Confie em mim, isso existe. Basta olhar para esses pontos na lula morango. Essa criatura tem um olho grande e um menor. Você pode pensar que esse emparelhamento não convencional seria estranho e desconfortável, mas, na verdade, é o oposto. O grande olho esquerdo olha para cima. Ele detecta sombras lançadas por outros animais nas águas fracamente iluminadas. A forma tubular do olho ajuda a coletar o máximo de luz possível. Do outro lado da cabeça da lula, você pode ver seu olho direito. Ele é pequeno e olha para baixo. Esse olho procura por luzes de bioluminescência produzidas por animais à espreita nas águas mais escuras abaixo. Bioluminescência significa a produção e emissão de luz por organismos vivos. Por sinal, a lula tem um apelido. É conhecida como a lula vesga, devido à notável diferença de tamanho entre seus dois olhos. Como a luz não atinge o mar profundo, o corpo da lula morango parece preto. Isso ajuda a se esconder de predadores como tubarões e golfinhos. Em geral, ela cresce até um comprimento de 13 centímetros. Normalmente vive a cerca de 914 metros abaixo da superfície, mas flutua em águas mais rasas à noite. A crinoidea é uma criatura marinha sem uma espinha dorsal, mas com braços semelhantes apenas que saem do centro de seu corpo. Essas criaturas apareceram pela primeira vez há cerca de 200 milhões de anos. Relacionadas às estrelas do mar, elas parecem uma flor, mas se você se aproximar, elas vão nadar rapidamente. Mas nem todas as crinoideas sabem nadar. Muitas espécies só podem rastejar no fundo do mar. Como algumas das outras criaturas do fundo do mar que vimos, ela pode se adaptar ao seu entorno. Tem uma capacidade assustadora de perder os braços, da mesma forma que alguns lagartos perdem suas caudas. Isso também provavelmente as ajuda a escapar de seus inimigos. As crinoideas vivem em todo o mundo, do Equador aos polos, das águas rasas no topo de recifes ao mar profundo. Considerando que estamos lidando com criaturas misteriosas, o nome desta é bastante apropriado. A rápida lula vampira do inferno deve ser o símbolo oficial da vida nas profundezas do oceano. Esse animal tem um corpo vermelho escuro, enormes olhos azuis e uma teia semelhante a um casaco que se estende entre seus 8 braços. Isso, com seu nome, pode sugerir que essa criatura é alguma forma de caçador aterrorizante. Na realidade, no entanto, a lula vampira do inferno é uma criatura tímida e com corpo macio do tamanho, da forma e da cor de uma bola de futebol. Atinge até cerca de 30 centímetros de comprimento e vive 914 metros abaixo da superfície. Lá quase não tem oxigênio, mas também são relativamente poucos os predadores. Ufa! Acho que vou precisar relaxar depois dessa. A primeira coisa que você sente é um pouco de peso ao redor do seu corpo, como se estivesse dormindo debaixo de um cobertor macio, mas pesado. É bom, e você está com muita preguiça para fazer alguma coisa. Felizmente reúne força suficiente para mover o cobertor. Você abre os olhos e é estranho. Se vê cercado por um pouco de brilho azul. Você quer esfregar os olhos e descobre que tem tentáculos em vez de mãos. Que tal pular a parte em que você está aterrorizado e não acredita que se transformou no Kraken? Depois de alguns dias de horror existencial, pânico e loucura, você finalmente se acalma. Agora vamos descobrir como é ser o monstro oceânico mais aterrorizante. Então, aquele cobertor pesado é a pressão da água. É muito forte na profundidade onde você está se escondendo. Poucos seres vivos resistem a isso. Coloque um carro lá embaixo e ele vai explodir sob o peso da água. Mas você é o Kraken. Você é mais poderoso do que qualquer carro. Seu corpo não entra em colapso em tais condições. Sua pele elástica grossa pode suportar qualquer pressão.
e os músculos fortes permitem que você se mova livremente aqui. E é por isso que você tem um brilho azul. Você está tão fundo que a luz do sol quase não penetra aqui. Por causa da pressão da água, é difícil saber o que está acima ou abaixo. Mas felizmente você tem olhos enormes, que, como as lentes de um telescópio, captam a luz que vem da superfície. Uma pessoa comum não pode ver nada além da escuridão nessa profundidade, mas você tem algo como um dispositivo de visão noturna embutido em seus olhos. Você vê esse brilho azul. Não há quase nada nessa profundidade. É apenas um vazio infinito e pesado. Você pode ver alguns peixes e vários naufrágios de navios afundados. As criaturas marinhas que você encontra são bastante incomuns. São da ordem dos peixes lofiformes, além de ver todo tipo de lulas transparentes. Pensando bem, lulas gigantes são seus únicos amigos aqui, e você é como um rei para elas. Em geral, ficar perto do fundo do oceano é muito chato. Você dorme e come, isso é tudo. Seria melhor se você nadasse mais alto para conseguir mais lanches. Você se levanta e a água ao seu redor se torna mais brilhante. Cada vez mais a luz do sol chega a este lugar e você finalmente conhece outros habitantes do oceano. Tartarugas, tubarões, águas-vivas, polvos e arraias se afastam assim que percebem você. Todos eles, exceto as águas-vivas. Elas não se importam. Você procura um lugar para comer e percebe um cardume de peixe. Ótimo, aqui está o almoço. Depois de comer, você fica lá, assustando peixes e golfinhos apenas por diversão. Você gosta da maneira como pode controlar seus tentáculos. Você tem 10 deles. É impossível colocar em palavras o que você sente, mas imagine que os dedos em suas mãos se tornaram enormes, como tacos de sinuca. E é incrível! Você pode estender seus tentáculos até ficarem tão longos quanto um avião comercial da Boeing. Além disso, eles têm ventosas. Você pode agarrar qualquer coisa com tanta força que nenhuma criatura escapará de você. Graças aos tentáculos, você nada rápido. Primeiro, move-os em direções diferentes, depois os pressiona, impulsionando-se para frente. As fortes correntes de água que você cria empurram todos os peixes para o lado. Você percebe uma baleia azul, é o maior mamífero do mundo, mas ao seu lado parece um cachorrinho. Então você nada, come, assusta peixes e outras criaturas marinhas e é isso. Sua vida é meio chata. E quanto tempo vai durar? 100 anos? 1000? Você quer se divertir um pouco, então nada até a superfície e fica quase cego pela luz solar brilhante. Você tenta se acostumar com isso. A água está tranquila, não há vento. Você olha em volta e percebe um pequeno ponto à frente. Uau, é um grande navio de pesca de madeira com velas. Finalmente um pouco de diversão nessa vida. Você mal pode esperar para ver as pessoas e contar a elas o que aconteceu contigo. Você está feliz nadando em direção ao navio. Mas se alguém estivesse te observando, você provavelmente seria muito assustador. Você fica preso em uma rede de pesca. É fina, então você a rasga facilmente e sobe à superfície. As pessoas no convés estão aterrorizadas. Elas gritam e correm em diferentes direções. Ei pessoal, aonde vocês vão? Eu só quero me divertir. Eles parecem tão pequenos. Pescadores jogam arpões e machados, mas você não sente nenhuma dor. Você coloca um tentáculo no convés de madeira e acidentalmente o quebra. Todo o navio é frágil como uma caixa de fósforos. Ok, é melhor não tocar nele. Você se vira e acidentalmente vira um navio. Todas as pessoas que estavam a bordo estão agora na água. Felizmente você tem tentáculos suficientes para salvar a todos. Você pega os pescadores e vê o horror em seus olhos. Um deles até desmaia. Você coloca o navio de volta na água e ajuda as pessoas a retornar ao convés. Então empurra o navio e nada em direção à terra. Mas você decide não se mostrar às pessoas na praia. Aqueles marinheiros que você salvou contarão a todos como sobreviveram ao encontro com um monstro gigante. Todo mundo vai falar sobre quão terrível você é, mas ninguém vai mencionar que você também o salvou. Que injusto! Você retorna às profundezas do oceano e adormece. Alguns sons estranhos te acordam. É como água pingando de uma torneira em uma pia. Você abre os olhos e vê flashes fracos ao redor. Ah, isso é interessante. Você nada e percebe que uma tempestade te acordou. Parece bastante severa. O céu está preto e as ondas são enormes. Você percebe um grande navio navegando nesse caos. Esse navio é diferente dos que você já viu. É feito de ferro e não tem velas porque é um navio de carga moderno. Parece que você está dormindo há algumas centenas de anos. As pessoas a bordo percebem você e disparam um sinalizador. Uma luz vermelha brilhante o cega.
Você espalha seus tentáculos e acidentalmente empurra o navio. É pesado e não vira. Parece que a tecnologia se desenvolveu enquanto você dormia. A tempestade está ficando mais forte. O navio está rolando de um lado para o outro. Você tenta segurá-lo com seus tentáculos, mas isso assusta as pessoas a bordo. Elas gritam e você entende a reação delas. Um monstro colossal saiu das profundezas e agarrou o navio. É desagradável ver que as pessoas têm medo de você, então você decide nadar. Ofendido, você se esconde perto do fundo do oceano. Acontece que não é muito divertido ser o Kraken. Você só pode se divertir com peixes, mas eles não podem falar. As pessoas têm medo de você e você não quer deixá-las desconfortáveis. Você se sente tão sozinho neste mundo. Você almoça e volta a dormir. Ei, Sr. Kraken, consegue me ouvir? Uma voz diz. Você acorda e estremece aterrorizado. Quem disse isso? Todas as histórias sobre o holandês voador eram verdadeiras? Você acabou de ouvir algum fantasma? Eu entendo que você está confuso, Sr. Kraken. Então nade até a superfície e descobrirá tudo. Alguns minutos depois, você sai da água e vê um enorme navio voador. Está flutuando bem acima da água. Mas o mais fantástico é que as pessoas no convés não têm medo de você. Elas te olham com interesse e até mesmo com alguma simpatia. Você percebe um homem com um capacete estranho entre eles. Oi, sou eu falando com você graças a este dispositivo de telepatia. Você pode pensar em qualquer coisa também e eu vou te ouvir. Estamos no século 24. As pessoas inventaram tecnologias para se comunicar com animais e peixes. Descobriram que quase todas as criaturas não têm pensamentos e vivem seguindo seus instintos. Mas então detectaram alguma atividade cerebral proveniente das profundezas do oceano. Descobriram você. Você parece ser um dos seres mais inteligentes do planeta, e as pessoas estão muito interessadas em se comunicar contigo. Finalmente, os séculos de solidão acabaram. Eram apenas algumas horas antes da meia-noite. Alguns dos 2.200 passageiros de um grande transatlântico luxuoso ainda estavam festejando nos belos lounges de primeira classe. O resto estava dormindo em suas camas. Alguns deles em cabines espaçosas cheias de pinturas e decoradas com esculturas ornamentais. Outros em quartos minúsculos abaixo do nível do mar. Todas essas pessoas tinham apenas uma coisa em comum. Naquela fria noite de abril, todas elas estavam indo de Southampton, na Inglaterra, para Nova York. O navio era chamado Titanic e naquele momento era considerado inafundável. No início da jornada, o navio quase colidiu com o navio a vapor New York. Felizmente, o Titanic conseguiu passar pelo outro navio com alguns metros de sobra. Os passageiros soltaram juntos um suspiro que encheu o convés do navio. Mal sabiam eles o que os esperava em um futuro próximo. Vários dias depois, quando o navio já estava no Oceano Atlântico Norte, a 595 quilômetros de distância de Newfoundland, o inimaginável aconteceu. Por volta das 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril, aqueles que ainda estavam acordados foram derrubados por alguma força misteriosa e poderosa. Passageiros que já estavam em suas camas foram jogados ao chão. Gritos e confusão total. Meses antes do desastre acontecer, um pedaço gigantesco de gelo havia se separado de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. Se formou da neve que havia caído há cerca de 100 mil anos, quando mamutes ainda vagavam pelo planeta. Quando o iceberg começou a sua jornada, era uma coisa enorme. Quase 520 metros de comprimento e pesava 75 milhões de toneladas. Mas então, flutuou muito mais ao sul do que o normal, bem na área em que o Titanic precisava atravessar a caminho da América do Norte. Mesmo depois de derreter na água por meses, o iceberg ainda pesava impressionantes 1,5 milhão de toneladas. Sua parte superior se elevava sobre a água por quase 30 metros. Mesmo assim, parecia inofensivo ao lado do enorme transatlântico, mas apenas à primeira vista. O que as pessoas viam era apenas uma pequena parte de um pedaço enorme de gelo. A maior parte de qualquer iceberg fica escondida sob a superfície, com apenas 1/10 visível acima da água. O iceberg do Titanic não foi uma exceção. No momento em que colidiu com ele, o navio foi condenado. Incapaz de desviar seu curso, ele colidiu com o gelo, rompendo pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles imediatamente começaram a se encher de água, que então inundou cada compartimento, um por um. A frente do navio começou a afundar, elevando a parte de trás quase verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o navio quebrou ao meio. O resto é história. Mas e se o que sabemos sobre o desastre não for verdade?
E se o navio não tivesse sido destruído por um iceberg? E se tivesse sido algo mais traiçoeiro e muito mais vivo a afundar o Titanic? Muito, muito abaixo da superfície, nas profundezas escuras do oceano, uma sombra se esconde. Imagine uma criatura enorme, redonda, chata e cheia de braços. Ou melhor, tentáculos poderosos. Se assemelha a uma lula gigante ou polvo, mas muito, muito maior. Suas descrições vão de até 10 navios a 2,4 quilômetros de comprimento. Há rumores de que marinheiros azarados às vezes confundem um monstro marinho com uma ilha. Mas, em vez de pisar em terra firme, eles são arrastados para o oceano. Essas pessoas encontram o Kraken, uma criatura lendária temida por todos que partem em uma viagem marítima. Normalmente, o Kraken assombra os mares ao largo das costas da Noruega, passando pela Islândia e até a Groenlândia. Quem sabe o que levou a besta mais longe de casa? As águas do Atlântico Norte também são frias e a criatura se sente bem e curiosa. Uma vez que percebe o Titanic, o navio não tem como escapar da sua atenção. Está escuro, é por isso que aqueles no transatlântico não percebem os primeiros sinais de alarme. A água ao redor do navio começa a borbulhar. Se você esticar os ouvidos, poderá ouvir sons borbulhantes bizarros. Se esticar os olhos, poderá ver milhares de peixes e águas-vivas subindo à superfície. Eles sentem haver algo acontecendo lá embaixo. Mas, mesmo que alguém no Titanic percebesse essa atividade, não teria tempo de sair do caminho da besta horrível. Seu tamanho enorme e tentáculos super longos e fortes o transformam em um predador do qual você não pode escapar. Um garoto de 9 anos de pé no convés não sabe nada sobre o monstro marinho. Ele está apenas observando inúmeras pequenas ilhas saindo do mar, muito, muito lentamente. O garoto não entende porquê, mas todo o sangue em seu corpo de repente gela. Centenas de peixes minúsculos estão pulando nas piscinas entre esses bancos de areia. Mas logo eles rolam para a água pelas laterais da coisa gigantesca. Várias pontas afiadas aparecem acima da superfície. O garoto intrigado acha que parecem chifres. Elas ficam cada vez mais grossas quanto mais altas sobem. Em breve, estão se elevando sobre o enorme Titanic, superando o navio. Esses chifres são os temidos braços do Kraken. O garoto está paralisado pelo medo. Mas então, ele vê o olho do monstro. É tão grande quanto um elefante. Isso faz com que o garoto volte a si e se afaste, gritando como se não houvesse amanhã. O grito do garoto atrai as pessoas. Elas se reúnem ao lado do navio, tentando identificar o que tanto assustou a criança. E então, elas veem. Primeiramente depois mais e mais passageiros e tripulantes se inclinam sobre o corrimão para dar uma olhada melhor. Eles não estão sendo descuidados, estão apenas em choque. Na verdade, é difícil acreditar em seus olhos quando dizem que uma besta terrível está prestes a atacar o navio em que você está. Além disso, está escuro, e ninguém pode ver claramente o que é essa enorme sombra escura. Mas os próximos minutos provam que não é uma miragem. De repente, a criatura levanta um de seus braços monstruosos e o estica em direção à embarcação. Pode muito bem ser mais longo do que todo o casco. As mulheres começam a gritar e desmaiar. Os homens parecem estar igualmente aterrorizados. Aqueles que conseguiram manter a cabeça em ordem pegam as crianças e correm buscando abrigo. É quando o primeiro golpe poderoso sacode o navio. O Kraken esperou o suficiente, está pronto para a ação. O pânico toma conta das pessoas a bordo do Titanic. Correndo sem rumo e gritando, elas criam um caos que deixa a besta ainda mais interessada. Normalmente, o monstro só quer não ser incomodado. Ele descansa no fundo do oceano, usando seus longos tentáculos para se fixar ao mundo e caçar comida preguiçosamente. Ele só sobe à superfície quando o tempo está excepcionalmente quente ou quando é perturbado. O Titanic provavelmente é tão grande e barulhento que interrompeu o sono da criatura. Quando a besta chega à superfície e vê um grande barco brilhante, uau! A coisa hipnotiza a criatura. Ela estende um de seus tentáculos para tocar a construção em comum. O material é duro e a besta se pergunta se a coisa vai quebrar quando espremida. Sem perder muito tempo, ela envolve vários braços ao redor do navio e tenta esmagá-lo. Criaturas minúsculas indo de um lado para o outro, caindo ao mar e fazendo barulhos agudos irritantes começam a irritar o Kraken. Ele está ficando bravo, o que faz com que ele solte o navio. O monstro circunda o Titanic várias vezes, preparando-se para o próximo ataque. Dessa vez, o ataque é muito mais forte.
dobra o metal e o torna quebradiço. Mais um movimento de um tentáculo hábil e o navio começa a se encher de água. O Kraken recua, como se quisesse aproveitar os resultados de seus esforços, mas então percebe que o navio está tentando acelerar em tentativas fúteis de ganhar alguma distância do monstro. As pessoas a bordo do Titanic suspiram de alívio. A besta não está à vista. Mal sabem elas que o Kraken nunca deixa seus brinquedos escaparem. O navio está começando a desacelerar. Sua parte traseira está se levantando lentamente e a parte da frente está descendo debaixo d'água. Passageiros e tripulantes estão caindo no convés. A maioria deles está com muito medo de fazer qualquer barulho. É por isso que tudo está acontecendo em um silêncio quase completo e sinistro. Até que o navio se quebra em duas partes sob seu próprio peso. O acidente é tão poderoso que assusta até mesmo o Kraken. Assustada, a besta mergulha de volta no oceano, o que cria um enorme redemoinho fervente naquele local. A sucção está arrastando o que resta do Titanic para as profundezas do oceano. Mas o mais trágico aqui, o Kraken nem está interessado nas pessoas a bordo do navio. Essa criatura se contenta em mastigar peixes, ela não precisa de presas maiores. É a curiosidade do animal que agora está puxando o enorme navio para o fundo. O majestoso transatlântico tem alguma esperança? Acho que você sabe a resposta. A água está borbulhando sobre o barco de pesca como se algo estivesse saindo da água. Fica cada vez mais perto. A água parece ferver. De repente, você vê mandíbulas gigantes e dentes brilhantes. Segundos depois, um tubarão enorme pula da água e destrói o barco de uma só vez. Foi um megalodonte, o maior peixe que já existiu na Terra. Imaginávamos o megalodonte dessa forma, uma versão maior do tubarão branco por muito tempo. Mas os cientistas ainda discutem sobre a sua aparência. Até agora, eles concordam que a imagem desse tubarão gigante estava errada. Aqui estão os dados dos quais os cientistas têm certeza. Tamanho, cerca de 15 metros de comprimento. Isso é tão grande quanto um ônibus escolar e comparável ao comprimento de um vagão de metrô. 8,5 vezes a altura de uma pessoa média. Vamos compará-lo ao tubarão branco moderno. O megalodonte é 3 vezes maior, mas essa é apenas uma estimativa aproximada. Não temos um esqueleto completo de megalodonte. Isso acontece porque ele não tinha ossos, mas cartilagem. Não sobrou muito disso nos 3,6 milhões de anos desde que os megalodontes foram extintos. Tudo que sobreviveu foram dentes e algumas vértebras. Em comparação, os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, mas seus ossos sólidos estão perfeitamente preservados e temos muitos exemplos diferentes de seus esqueletos. Os cientistas calcularam o tamanho de um megalodonte com base em seus dentes e mandíbula. Este é um dente, tem cerca de 18 centímetros de comprimento, maior que a palma da sua mão, e 3 vezes o tamanho dos dentes de um tubarão branco moderno. A mandíbula do megalodonte tinha 2 metros de largura e 5 fileiras de dentes, um total de 276 dentes afiados. Os outros restos preservados são a coluna vertebral. Consiste em 150 vértebras, cada uma com 15 centímetros de largura. Elas contêm muito cálcio, porque o megalodonte bebia muito leite fresco. Não, é porque as vértebras precisavam suportar a enorme massa de um tubarão gigante. Com base nesses fósseis, os cientistas criaram um modelo e calcularam apenas o tamanho aproximado do megalodonte, mas dificilmente seria maior do que isso. A respiração é muito importante. Quanto maior o peixe, mais oxigênio ele precisa, o que significa que precisa de uma área maior de brânquias. Esse é o órgão que filtra a água e coleta oxigênio. Se o megalodonte fosse maior, teria dificuldade para respirar. Portanto, os cientistas acreditam que 15 metros é o tamanho máximo de um espécime. Em média, eles eram alguns metros menores. Ufa! Agora vamos falar sobre o peso. Em média, um megalodonte pesava cerca de 30 a 35 toneladas. Em comparação, um tubarão branco pesa 1 tonelada, o que é 30 vezes menos. Confie em mim. Um ônibus escolar é 4 vezes mais leve, com 7 toneladas e meia. O peso de um megalodonte pode ser comparado a um Boeing 737 vazio. Mas a baleia azul moderna supera o megalodonte em tamanho e peso. 30 metros de comprimento contra 15, o dobro do tamanho. O peso da baleia azul é de cerca de 180 toneladas. Isso é o mesmo que 6 megalodontes ou 6 aviões de passageiros. Ou algo como 33 elefantes adultos. Você não ama as comparações? Agora, quanto à aparência do megalodonte. Os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco.
O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente parecia um tubarão-touro gigante. Focinho achatado, olhos pequenos. Sua barbatana dorsal se move para trás. O tubarão-touro tem 2 barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom clara, com a barriga branca. Pode ter tido manchas marrom-vermelhas, como um tubarão-touro, por todo o corpo. Costumávamos pensar no megalodonte como algo assustador desde os primeiros achados de seus fósseis na era renascentista. As pessoas encontraram alguns dentes nas rochas. No início, pensava-se que esses dentes eram línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme, com um nariz assustador e muitos dentes afiados. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais, reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era uma investida. No entanto, o megalodonte era um nadador lento. Só conseguia acelerar até 18 km por hora. Em comparação, o tubarão branco moderno pode chegar a 50 km por hora em um pique atrás da sua refeição. O nadador humano mais rápido só consegue nadar a 10 km por hora. Bom, boa sorte com isso. Mas o megalodonte tinha uma massa incrível. Embora lento, sua investida tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Só tinha uma chance de acertar. Se errasse, levaria muito tempo para uma segunda tentativa. A capacidade de manobra do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Mas se a investida fosse bem sucedida, a presa ficava atordoada e não conseguia se mexer. Nesse ponto, o megalodonte visava pontos vulneráveis, como as barbatanas e a cauda da presa. Os cientistas descobriram muitos fósseis de baleias antigas com marcas de dentes de megalodonte. Acontece que o tubarão gigante sabia onde os órgãos vitais de sua presa estavam localizados e podia atingi-los. Quando a presa estivesse imobilizada, o megalodonte usava os dentes. Uma pessoa adulta poderia facilmente caber em sua mandíbula aberta de pé, e de acordo com várias estimativas, a força de mordida do megalodonte era de quase 11 toneladas. Imagine o peso de 3 SUVs concentrados na ponta de um dente afiado. Isso é 9 vezes o poder de mordida do tubarão branco e 6 vezes o poder do recordista moderno em mordidas, o crocodilo de água salgada. Encontramos até alguns restos do tubarão gigante em sedimentos de água doce. Talvez não tivesse medo de entrar nos rios para caçar. Outros cientistas dizem que talvez o megalodonte nem fosse um predador, tudo por causa do seu tamanho. Não conseguia nadar rápido, nem conseguia fazer piques curtos como o tubarão branco. Se a presa tentasse escapar, o megalodonte não se esforçava em uma perseguição porque nunca conseguiria alcançá-la. Outro problema é o esqueleto do megalodonte. A cartilagem é mais fraca que os ossos. Portanto, em primeiro lugar, a musculatura do tubarão gigante não era tão maciça e robusta. O Meg pode até ter sido um animal que se alimentava de restos e nunca entrava em brigas. Essa seria uma das razões pelas quais os tubarões antigos se extinguiram. Os megalodontes gostavam de águas rasas e mornas, com temperaturas variando de 12 graus Celsius. Mas há mais de 3 milhões de anos, o clima ficou mais frio. Isso privou os megalodontes de territórios e muita comida. As baleias primitivas, que eram o principal alimento na dieta dos tubarões gigantes, começaram a desaparecer. Predadores mais rápidos pegavam os restos de comida. O megalodonte começou a morrer de fome. Na evolução, um novo jogador entrou em campo: as baleias dentadas, ancestrais das baleias assassinas modernas. Elas viviam em bandos e tinham um cérebro maior do que o do megalodonte. Então, com o tempo, elas começaram a competir com o tubarão gigante. Elas se aproveitaram do seu jeito meio trapalhão. Um grupo de baleias assassinas poderia facilmente vencer uma competição contra um tubarão gigante. Muitos cientistas acreditam que essa foi a razão para o desaparecimento do maior tubarão do mundo. Mas há teorias de que o megalodonte ainda está vivo e vagando pelas águas escuras do nosso planeta. Vários pescadores australianos supostamente encontraram um tubarão de tamanho incrível, mas ninguém pode confirmar esses testemunhos. Os fãs dessa teoria acreditam que tubarões gigantes podem se esconder em águas profundas longe dos olhos humanos. Na Fossa das Marianas, por exemplo. É o lugar mais profundo do nosso planeta. É mais profundo do que se você enfiasse um Monte Everest na água. E até encontramos dentes de um megalodonte lá. Mas a ciência diz que um tubarão tão gigante não poderia viver na Fossa das Marianas por muitas razões. A primeira é porque é muito frio. O megalodonte era provavelmente um peixe de sangue frio, então ele precisava usar o calor do ambiente para sobreviver. Mas a água na Fossa das Marianas é fria, a cerca de 4 graus Celsius. Isso porque quanto mais fundo, menos luz solar entra. A segunda razão é a pressão.
Cada 10 metros de profundidade aumenta a pressão em uma atmosfera. Ou seja, a uma profundidade de 30 metros, a água pressiona você 3 vezes mais do que você sente na superfície. Os músculos fracos e a cartilagem do megalodonte não permitiriam que ele mergulhasse muito fundo na Fossa das Marianas. E o mais importante, comida. Quanto mais longe da superfície do oceano, menos organismos vivos. Os megalodontes costumavam comer baleias primitivas, variando de 3 a 7 metros. Apenas peixes pequenos habitam a Fossa das Marianas. Um megalodonte nunca seria capaz de pegar um. E a julgar pelo seu tamanho, tudo o que ele fazia era comer e depois procurar comida novamente. Compare seu peso com o de um ser humano. O ser humano médio precisa de cerca de 2.000 calorias por dia com um peso médio de cerca de 80 quilos. O megalodonte pesava 470 vezes mais e precisava de muito mais calorias. Assim, mesmo todos os peixes que habitam a Fossa das Marianas dificilmente poderiam alimentar um megalodonte por alguns dias. Portanto, todas essas teorias, é claro, não são verdadeiras. Mas ainda assim, é bom ter cuidado lá fora. Entende o que quero dizer? Alguns tubarões têm a misteriosa capacidade de cuspir o estômago fora e puxá-lo de volta para o lugar. Isso seria muito útil. A maioria das espécies ingere grandes quantidades de comida, mas o problema é que não conseguem digerir tudo e precisam encontrar uma maneira de se livrar de coisas como conchas e bicos de tartarugas marinhas, penas e ossos de pássaros, garras de lagosta e coisas assim. Então, essas criaturas incríveis vomitam de propósito o estômago junto com tudo que tem dentro. Depois que terminam, puxam seu principal órgão digestivo de volta para dentro. E todo esse processo geralmente não leva mais que 1 segundo. Algumas espécies de tubarões, como o branco ou o maco, têm um sistema especial de aquecimento dos olhos. A retina aquece os olhos e o cérebro. Isso não apenas os ajuda a detectar melhor os movimentos, como também melhora a resolução. Quanto ao tubarão maco, essa espécie frequentemente se desloca verticalmente por diferentes temperaturas. Ao contrário da maioria das pessoas com apenas uma mandíbula móvel, os tubarões podem mover livremente as mandíbulas inferior e superior. Isso lhes permite controlar melhor a refeição e mastigá-la de maneira mais rápida e completa. Isso é tão tranquilizante. Esses animais dão à luz um grande número de filhotes de uma só vez. Depende da espécie, é claro. Mas digamos, o tubarão azul é famoso por gerar mais de 130 filhotes de uma só vez. O grande branco tem a mordida mais forte do que a maioria dos felinos selvagens. Esse caçador subaquático de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 275 quilos por centímetro quadrado. Essa é uma mordida 4 vezes mais forte do que a de um leão ou tigre. Os humanos chegam a desprezíveis 10 a 15 quilos por centímetro quadrado, então não estão mesmo nesse páreo. O tubarão-gato se defende engolindo grandes quantidades de água. Então, o corpo dele fica com o dobro do tamanho normal, o que afasta o perigo potencial. Os tubarões podem desenvolver mais de 50 mil dentes durante a vida. Porém, nem todos os dentes são iguais. Os mais fortes e maiores ficam na frente, e os mais próximos da parte de trás são menores e não tão fortes. Mas, se os dianteiros estiverem danificados, esses mais fracos podem substituí-los. Isso é possível porque os dentes dos tubarões não são tão enraizados quanto os dos humanos e podem se mover. A pele desses animais tem a mesma textura de uma lixa. Ela é feita de escamas parecidas com minúsculos dentinhos, que apontam para a cauda. Isso ajuda a reduzir o atrito que acontece quando esses bichos se movem na água. O tubarão-baleia conta com uma pele extremamente grossa. Em alguns lugares do corpo, pode ter 15 centímetros de espessura e é uma das mais resistentes do mundo animal. Os cientistas precisam fazer um grande esforço se quiserem obter a amostra de sangue dessa criatura. Os tubarões têm um olfato incrível, mas, além disso, usam um sentido a mais para detectar outros animais. Eles possuem poros especiais ao redor da cabeça, perto das narinas e sob o focinho. São órgãos especiais, algo como uma segunda visão. Cada animal gera um minúsculo campo elétrico. Graças a esses poros, cada indivíduo pode localizar esses campos elétricos e descobrir onde estão os outros companheiros. Os ouvidos incrivelmente aguçados são outro diferencial. Essas criaturas conseguem ouvir sua refeição em potencial a cerca de 915 metros de distância. Também podem captar sons de baixa frequência, como os produzidos pela contração do tecido muscular de um peixe. Os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que passaram por 4 de 5 extinções em massa. Isso os torna muito mais antigos do que o Monte Everest, humanos, dinossauros e até árvores.
Eles remontam ao período em que os recifes de coral estavam apenas começando a se formar. Algumas espécies podem pular da água, como o grande branco ou o tubarão-elefante, que podem saltar mais de 2,5 metros no ar. Essa manobra lhes permite apanhar animais como focas ou aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, provavelmente não os verá saindo da água. Os esqueletos dos tubarões são feitos de músculos e cartilagem, que são mais leves e 2 vezes menos densos que os ossos. Isso torna esses animais mais flexíveis e lhes permite fazer curvas fechadas quando estão perseguindo suas presas. Os tubarões martelo têm uma cabeça de formato tão estranho por uma razão. Graças a ela, essas criaturas têm uma visão incrível de 360 graus. Os olhos ficam um pouco inclinados para frente e possibilitam um campo de visão sobreposto. As mandíbulas aterrorizantes do tubarão-duende ficam presas a ligamentos elásticos. Elas podem se catapultar do focinho por até 8 centímetros. Assim, o animal consegue projetar sua boca para frente para pegar outras criaturas marinhas. Os tubarões não dormem como nós. Algumas espécies precisam nadar o tempo todo. Caso contrário, a água para de fluir pelas guelras e eles não conseguem mais respirar. Outros descansam, mas não entram em um estado inconsciente, e sim em períodos especiais de repouso. Essas criaturas não têm pálpebras. É por isso que os olhos permanecem sempre abertos. E as pupilas monitoram os arredores. A boca também é mantida aberta para que a água possa passar pelas guelras. Os tubarões podem viajar distâncias notavelmente longas sem a necessidade de descanso. Tudo graças ao seu padrão bizarro de sono. Por exemplo, os grandes brancos podem nadar distâncias de mais de 3.200 quilômetros, sem parar, para comer ou descansar. E como não morrem de fome? Eles usam a gordura armazenada no fígado. Aliás, esse órgão pode compor até 1/3 do peso corporal deles. Ao contrário da crença popular, são animais que não conseguem nadar de ré. Suas caudas os impulsionam para a frente e as nadadeiras peitorais os ajudam a manter o equilíbrio e girar. Isso significa que, anatomicamente, não são capazes de se mover em nenhuma direção que não seja para frente. Os tubarões não têm cordas vocais e não conseguem produzir sons para comunicação com os outros ou para expressar suas emoções. É por isso que precisam usar movimentos corporais, como torcer o corpo ou virar em torno de si. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, mas várias espécies também habitam rios e lagos de água doce. Por exemplo, os de cabeça chata foram encontrados em rios tropicais. Há espécies que também são conhecidas pela capacidade de nadar na água doce e na salgada. O tubarão-lanterna anão é o menor que existe. Esse animal único não cresce mais do que 20 centímetros, mas compensa seu tamanho minúsculo de outras maneiras. Por exemplo, alguns de seus órgãos emitem luz, e o fato de habitar águas rasas o ajuda a se camuflar sob os raios de sol. Tubarões azuis comem muito, geralmente mais do que precisam. Alguns desses alimentos podem permanecer não digeridos por semanas, até que sejam necessários para obter energia. Os tubarões têm algo que se parece com uma língua. Esse órgão é chamado de base real. Trata-se da parte frontal da cartilagem, que vai do peito até a boca. Ela não se move e é praticamente inútil. Essa chamada língua não participa do processo de alimentação e não é coberta de papilas gustativas. Seu único uso, na verdade, pode ser apoiar alguns dos ossos que conectam as guelras. Existem centenas de espécies de tubarões no mundo, mais precisamente, cerca de 500. Algumas são bem bizarras. Basta olhar para o tubarão-duende, o tubarão-elefante ou o tubarão-charuto. Todas variam em tamanho, de vários centímetros a dezenas de metros de comprimento, e também vivem em ambientes absolutamente diferentes. Tubarões-tigre comem tudo o que conseguem com suas mandíbulas. Algumas das coisas mais estranhas que já mastigaram foram câmeras de vídeo, sacos de dinheiro, placas de carros de quase todos os estados dos Estados Unidos, coleiras de cachorro e por aí vai. Cada tubarão-baleia tem um desenho padrão único na pele. As manchas e listras podem ser usadas para identificar cada indivíduo, assim como as impressões digitais nas pessoas. O tubarão-albafar pode mergulhar a uma profundidade tão grande quanto 5 edifícios em Empire State. Os tubarões bebês são chamados de filhotes. Quando nascem ou eclodem, já estão totalmente nutridos. E se escolherem nadar para longe da sua mãe, não precisam caçar para se alimentar por várias semanas pelo menos. Alguém disse Baby Shark? Você chega na praia e decide nadar antes de ir para a cama. Aí entra no mar com a água até os joelhos e nota um brilho verde azulado à distância. Aquilo parece uma pedra preciosa refletindo a luz da lua. Então você avança. Pare e saia daí. O brilho flutua na sua direção e dá para ver um pequeno peixe do tamanho de um gato através da água. A pele dele brilha, o
O bicho não parece ameaçador, mas na verdade, trata-se de um dos peixes mais perigosos do planeta. Não dá para confundir o tubarão charuto com outros predadores marinhos. Ele tem uma boca redonda, armada com pequenos dentes afiados, que podem deixar marca em forma de cookies num barco de madeira. Apesar do tamanho, esse animal assusta grandes tubarões brancos, baleias, tubarões martelo e por aí vai. Uma vez, um deles até conseguiu danificar um submarino com suas mordidas. Normalmente, é um predador que vive nas profundezas do oceano, mas há casos em que ataca pessoas. Você está mergulhando olhando para o fundo do mar e de repente percebe que ele começa a se mover. Existem vários tipos de peixes que podem se fundir na paisagem marítima e um deles é o tubarão-anjo. Ele parece uma arraia bastante amigável. Não nade perto dele, pois é um predador rápido e tem uma mandíbula forte cheia de dentes afiados. Trata-se de um animal agressivo e que pode atacar. Alguma coisa longa voa no meio do cardume e começa a agitar a água. Os peixes saem nadando em diferentes direções. Deve ser um tubarão-raposa pegando uma presa. Esse animal tem uma cauda longa parecida com um chicote e a utiliza para desorientar os peixes pequenos. Claro, se vir o perigo, ele balançará a cauda para se defender e você não vai querer sofrer esse forte ataque. Se vir um peixe com pequenas cristas sobre os olhos parecendo chifres, saiba que provavelmente é o tubarão de chifre. Esse predador não é agressivo e nada calmamente em mares e oceanos procurando por sua comida favorita: caranguejos, lagostins, camarões e ouriços do mar. Mas ainda assim é melhor não se aproximar, pois ele tem uma das mordidas mais fortes entre todas as espécies, e costas e barbatanas cobertas por pontas afiadas. E se você vir um na costa da Normandia, na França, deve ser o tubarão de chifre francês. Ah, eu acabei de inventar isso. Um dos tubarões mais assustadores que você pode encontrar é o duende. É possível reconhecê-lo pela cauda longa e o tom de pele rosado. Ele vive na costa japonesa e recebeu esse nome por sua aparência incomum. Imagine-se em um barco e de repente você vê esse animal nadando. Aí, tira um bife de um recipiente e o levanta sobre o oceano. O tubarão sai da água à procura do alimento. Nesse ponto, abre a boca e uma mandíbula com dentes afiados se move e agarra a carne da sua mão. Ele desliza a mandíbula de volta para o lugar dela e sai nadando. Para encontrar o próximo bicho, é preciso descer até o fundo do oceano. Quase não há luminosidade, mas dá para avistá-lo de longe. Uma cabeça azul brilhante. O corpo é preto e não pode ser visto, então parece que a cabeça está nadando sozinha. Esse pequeno predador cabe na palma da mão de um adulto, mas é melhor não tentar segurá-lo se não quiser conhecer os dentinhos afiados dele. Ele é chamado de tubarão-lanterna. Ninguém sabe exatamente por que a cabeça brilha. Pode ser uma forma de atrair a presa, mas também existe uma teoria de que a espécie se comunica por meio da luz. Nas profundezas do oceano, você pode ver uma grande cobra. Parece que ela está rastejando no fundo do mar. Seus movimentos são rápidos e ágeis. Esse predador marinho é o tubarão-cobra, semelhante a uma serpente não apenas na aparência. Ele também consegue engolir presas maiores do que a metade de seu corpo, de 2 metros. E além disso, tem cerca de 200 dentes afiados. Você não vai confundi-lo com uma enguia marinha e outras criaturas marinhas semelhantes a cobras. Nas águas frias, onde a maioria dos tubarões não nada, você pode encontrar esta incrível criatura. Aliás, provavelmente não verá, pois o tubarão mako nada muito rápido, algo em torno de 55 km por hora, o que é mais veloz do que um leopardo. Sua presa não tem chance de escapar e seus inimigos nunca irão alcançá-lo. Se você vir uma pequena caverna brilhante com dentes incomuns, parecidos com pratos vindos das profundezas em sua direção, deve sair imediatamente da água. Embora seja improvável que você possa ver essa criatura pessoalmente, o tubarão boca grande é um dos mais raros do mundo. Os cientistas ainda não o estudaram completamente. Esse animal do tamanho de um carro raramente fecha a boca grande dele, na qual cabe facilmente um humano adulto. Felizmente ele come plâncton e não lhe fará mal. Ufa. Você não vai confundir este com qualquer outra coisa. O tubarão-serra é um peixe com nariz comprido, semelhante a uma serra. As pequenas pontas no nariz são dentes que crescem para fora. Cada um é equipado com um eletroreceptor que pode detectar os campos elétricos vindos de outros peixes. Em condições de pouca visibilidade, esse animal pode perceber presas, usando o nariz como radar. Ele domina a serra como um espadachim profissional e pode golpear com força e precisão. Um tubarão que o notará muito antes de você avistá-lo é o martelo. Os olhos, colocados nas laterais do martelo, enxergam em quase todas as direções ao mesmo tempo. Nenhum peixe pode passar por ele sem ser percebido.
O bicho usa a cabeça não apenas para observação panorâmica, mas também para caça. Sua comida favorita são as arraias. Elas são como cobertores, flutuando invisivelmente no fundo do mar, mas não conseguem se esconder dos olhos penetrantes do animal. Ele usa o martelo para prendê-las no solo. Ei, que tal juntarmos o serra e o martelo e abrirmos uma carpintaria? Eu ficaria na administração. Se você tiver sorte, pode encontrar o tubarão da Groenlândia, mas dificilmente irá ficar cara a cara com essa criatura grande, lenta e majestosa na superfície, uma vez que ela habita as profundezas do oceano e pode viver por impressionantes 300 anos ou mais. Portanto, alguns deles provavelmente testemunharam a época em que todos os navios ainda eram feitos de madeira. Os tubarões branco e tigre estão entre as principais espécies que representam perigo para as pessoas. Você pode identificá-los pela barbatana triangular saindo da água, mas é muito mais fácil prever o surgimento deles se prestar atenção ao ambiente externo. É muito mais provável dar de cara com eles no início da manhã ou no final da tarde. Nesse momento, é melhor relaxar na praia e não entrar na água. Além disso, você deve evitar a foz dos rios com lodo e água lamacenta. É onde o tubarão-tigre, um dos mais mal-humorados do mundo, vive com mais frequência. Mas o principal sinal de que ele está por perto são os barcos de pesca. Se você os vir no horizonte, não entre na água. As pessoas usam redes para capturar um grande número de peixes. E onde há muitos deles, tem tubarão nadando e tentando conseguir comida. Se estiver na água e vir um deles nadando em sua direção, ainda terá chance de sobreviver. O principal é não entrar em pânico, é o que diz aqui. Não jogue água e não faça movimentos bruscos para não provocar o animal. Não nade para longe dele, porque ele pode pensar que você é uma presa. O bicho vai circular ao seu redor, então não o perca de vista. Você pode nadar lentamente até a costa e chegar na parte rasa, e então escapar rapidamente. Mas tome cuidado, o tubarão pode pegar você ali mesmo. Se ele ainda assim atacar, será preciso lutar por sua vida. Os pontos fracos do animal são os olhos e as guelras. E ei, conta pra gente aí como foi. Então você está nadando no fundo do mar a 3 quilômetros de profundidade. Não me pergunte como, só imagine como. Está frio, a pressão é intensa e não há peixe algum por perto. Aí você vê uma coisa verde brilhante. É um tubarão charuto. Seu pescoço brilha na escuridão para atrair peixes e outros petiscos gostosos. Nem parece um tubarão. Ele é pequeno, do tamanho de um gato. Tem pele marrom e olhos grandes e verdes. Mas as aparências enganam. Toda noite esta criatura sobe até a superfície à procura de grandes tubarões brancos, baleias e até espadartes. Se olhar mais de perto, você verá uma boca redonda com um monte de dentes afiados lá dentro. Além de servirem para morder, eles funcionam como uma espécie de serra. O nome vem do formato arredondado de sua mordida, que é parecido com uma queimadura de charuto. Esse peixe cortador de biscoito, como é chamado em inglês, já chegou a atacar submarinos. Dá para imaginar? Nosso próximo animal é do tamanho de um carro. Apenas 100 indivíduos dessa espécie já foram vistos, mas se você encontrar com um, jamais se esquecerá dele. Ele tem uma bocarra, uma boca enorme mesmo, tipo a minha. É o tubarão boca grande. Você cabe facilmente dentro dela se estiver encolhido. Mas o bicho não é perigoso, pelo menos não para os humanos. Ele se alimenta nadando por aí de boca aberta, filtrando plânctons e outras delícias do mundo submarino. Esse tubarão tem órgãos especiais dentro da boca que brilham, atraindo pequenos crustáceos. Ele nada nas profundezas do oceano, na total escuridão, e nem precisa de creme dental para ter um sorriso brilhante. O tubarão-raposa também tem uma parte do corpo que é enorme. A cauda, quase do tamanho do próprio animal. E parece uma hélice de helicóptero. É um dos poucos bichos que caçam usando a cauda. Ele se aproxima silenciosamente de um cardume e começa a balançá-la. Isso assusta alguns dos peixes, o que é exatamente o plano. Quando está em apuros, ele também pode usar essa cauda para se defender. A melhor parte desse tubarão é que não ataca humanos. O tubarão-anjo. Suas nadadeiras são parecidas com asas, mas não se engane, esse animal é mais fera do que anjo. É achatado como as arraias, e a pele é coberta por estampas que o ajudam a se camuflar no fundo do mar. Por causa desse disfarce, os mergulhadores às vezes encostam nele acidentalmente, o que é muito perigoso. Ele é rápido e tem mandíbulas poderosas. Mesmo assim, ainda prefere o sabor dos peixes pequenos em vez do seu. O tubarão-chifre tem 2 cumes altos acima dos olhos, que parecem chifres. Ele certamente é o avô do mundo dos tubarões.
Não é agressivo, nada bem devagar e fica acordado até tarde quase todas as noites. Suas duas comidas preferidas são ouriços do mar e crustáceos. Ele movimenta as barbatanas no fundo do mar, como se tivesse patas. Mas não subestime esse senhor, que tem uma das mordidas mais fortes entre todos os tubarões. Ele precisa de dentes fortes para quebrar as cascas de suas refeições noturnas. E se alguma coisa tentar atacá-lo, veja só o que acontece. O bicho tem espinhos afiados em suas barbatanas. O prêmio de tubarão mais feio do mundo vai para o duende. E ele merece, tá? De fora já parece meio estranho e é do tamanho de uma moto. Ele tem uma cauda comprida e um nariz bastante comprido também e vive nas profundezas do mar. Adora comer lulas. Não é tão veloz quanto seus parentes, mas é mais sorrateiro. O bicho tem uma técnica secreta bem bizarra para capturar lulas. Nada atrás delas, quase as captura, se aproxima cada vez mais. Mas elas não desaceleram de jeito nenhum. Coitado do tubarão duende. Parece que hoje não haverá almoço. Mas aí, ele abre a boca. A mandíbula é presa a dobras de pele, então ele pode jogá-la literalmente para fora da boca. E lembremos que é um tubarão, então aqueles dentinhos são bem afiados. Esse alcance maior o ajuda a capturar a presa, e quando a refeição acaba, ele põe a mandíbula para dentro da boca de novo. Esses tubarões foram vistos muitas vezes no litoral do Japão e receberam o nome por causa dos duendes dos mitos e contos de fadas japoneses. Só existe uma coisa mais legal que o tubarão ninja, o tubarão lanterna ninja. Imagine que existe um tubo no qual você possa deslizar até chegar ao fundo do mar. Lá é super escuro e não dá para enxergar nada. De repente, um ponto brilhante se move ao longe. Ele se aproxima vindo em sua direção. É uma cabeça azul brilhante e, pior, parece que não há um corpo preso a ela. O tubarão lanterna ninja tem pele negra, então é quase invisível na escuridão. Ele é do tamanho de um braço humano, mas seus dentes pequenos e afiados não são brincadeira. Ninguém sabe ao certo por que esse animal brilha. Talvez para atrair peixes gostosos? Outra teoria diz que usa essa luz para se comunicar com seus amigos. Ele tem amigos? Tubarão martelo. Esse peixe feroz pode pesar até meia tonelada. Vive nas águas tropicais do mundo todo e está entre os tubarões mais fáceis de identificar. Os olhos ficam mesmo nas laterais da cabeça de martelo. Isso significa que consegue enxergar em quase todas as direções. Ele tem até músculos especiais no pescoço que possibilitam levantar e abaixar a cabeça, só para enxergar um pouco melhor. Sabe qual é a comida preferida dele? Arraias. Aquelas criaturas achatadas que nadam no fundo do mar e que se camuflam para serem confundidas com areia e pedaços de rocha. As arraias conseguem sobreviver se misturando ao ambiente ao seu redor, passando despercebidas pelos predadores. Mas os olhos do tubarão martelo enxergam tudo. Os grandes tubarões brancos, o martelo e outros vivem cerca de 25 anos. Mas tem um que pode curtir muito, muito mais a vida. O da Groenlândia consegue ficar por aí de 300 a 500 anos. Ele habita mais os oceanos Atlântico Norte e Ártico. E adora nadar nas profundezas, onde é escuro. Então ele usa o nariz para farejar comida. Como passa muito tempo lá embaixo, deu um jeito de se adaptar à forte pressão. Trata-se de um dos peixes mais antigos, mais lentos e maiores da Terra. Imagine só, navegar pelo Ártico e ver um desses tubarões se movendo devagar pelas águas geladas. Ele pode ser 400 anos mais velho que você. A maioria dos tubarões é onívora. Eles podem caçar golfinhos, outros tubarões, caranguejos, ouriços do mar, peixes menores ou até maiores, cachorros quentes. Eu tava brincando sobre o cachorro quente. Mas o tubarão de pala é um pouquinho diferente. Ele come algas em praticamente metade de suas refeições. Na verdade, é parente do tubarão martelo, só que a cabeça se parece mais com uma pá. Se você vir esse outro carinha nadando por aí, pode até confundi-lo com uma cobra d'água ou com uma minhoca gigante. O tubarão cobra gosta de nadar bem no fundo do oceano, assim como muitos de seus parentes. Quando está perseguindo alguma presa deliciosa, se movimenta igual a uma cobra. E como elas, eles gostam de engolir as presas de uma vez só. Mas não é por falta de dentes. Ele tem cerca de 200 fortes e bem afiados. O tubarão serra tem o nariz comprido, achatado e todo espinhoso. Esses dentes que ficam no nariz nunca param de crescer. Cada um deles é equipado com receptores elétricos para ajudar o animal a sentir peixes que estão por perto
como se fosse o radar de um navio. Quando o jantar está por perto, o animal nada para cima e ataca com seu nariz, o balançando como se fosse uma espada. Enquanto isso, você não terá tempo nem de piscar se esse cara flutuar aí perto. Viu ele? E agora? Conheça o tubarão mais rápido do mundo, o Anequim. Ele consegue nadar a uma velocidade de até 55 km por hora. Isso não parece tão veloz na terra, mas dentro d'água é rápido. É mais lento que um guepardo, mas mais ligeiro que a maioria dos cachorros. É um animal de sangue quente, o que é super raro para um tubarão. Isso o ajuda a nadar em lugares frios e distantes, onde um tubarão comum simplesmente não conseguiria sobreviver. O espadarte nada ainda mais rápido. Ele consegue chegar a 90 km por hora. Embora não seja um tubarão, ainda assim é uma criatura incrível. Em uma corrida, o espadarte certamente ganharia o primeiro lugar. E não é só veloz, é engenhosamente veloz. Ele tem uma glândula perto do nariz que bombeia um óleo especial que se espalha e sai através de buracos minúsculos. E é a prova d'água, o que permite que o espadarte deslize pela água em alta velocidade.